passos para mais uma aulinha nossa de legislação, né? Mais uma aulinha nossa, desculpa, de direito penal, né? Direito penal. Falei legislação, né? Porque a gente vai trabalhar com direito penal, mas nós vamos começar vendo legislação, tá? Como assim, professor? É porque dentro do conteúdo do direito penal a gente tem as leis extravagantes, né? As legislações penais, né? A gente tem a primeira lei, né, que a gente vai trabalhar, né, e depois a gente vai ver os crimes contra a administração pública. Qual que seria a primeira lei? A gente vai trabalhar com a lei dos crimes hediondos, né? Vamos dar uma olhadinha na lei dos crimes hediondos, tá? Então deixa eu só pegar aqui. Lei dos crimes hediondos para a gente iniciar, né, o nosso estudo hoje, né? Então vamos lá. Fechou. Lei dos crimes hediondos. Tá, a lei 8072 de 90. Tá? Lei 8072 de 90. A lei dos crimes hediondos. Tá? A lei dos crimes hediondos. Lei 8072 de 1990, que é a lei dos crimes hediondos. Tá? A própria lei define o rol de crimes hediondos. Quais seriam os crimes hediondos? Né? Vou falar de forma genérica, tá, pessoal? Homicídio qualificado, homicídio, seja simples ou qualificado, praticado por um grupo de extermínio, lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e seguida de morte, roubo circunstanciado ou qualificado, extorsão qualificada por restrição da liberdade, extorsão mediante sequestro, estupro do vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos para fins terapêuticos ou medicinais, favorecimento à prostituição e outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou pessoa vulnerável, furto qualificado com emprego de explosivo, genocídio, posse ou porte de arma de fogo restrito, comércio ilegal de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, tá? E organização criminosa para fins de prática de crimes hediondos ou equiparados. Tá? Então a gente tem aí, né, o rol de crimes hediondos. Eu vou separar os crimes hediondos, né, onde eu vou botar crimes hediondos previstos no Código Penal, né, crimes hediondos que estão previstos no Código Penal, e crimes hediondos que estão previstos nas leis, né, em leis. Tá? Vou dividir dessa forma. Tá? Então vamos lá. Quais são os crimes hediondos que estão previstos no Código Penal? Tá? O homicídio. Tá? Os que caírem no teu edital, nos concursos, eu vou abrir aqui, né, para a gente comentar. Então, homicídio. Tá? Então, artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, sejam consumados ou tentados. Então, muito atento. Crime hediondo é só consumado? Não. Pode ser consumado ou tentado. O homicídio, artigo 121, quando praticarem atividade típica de emprego de grupo de extermínio, ainda cometido por um só agente, o homicídio qualificado. Aí tem o 121, parágrafo 2º. Então, o primeiro crime hediondo, a gente tem o homicídio. Tá? Um detalhe do homicídio, simples. Grupo de extermínio, aí pode ser qualquer modalidade. Por uma só pessoa, só se for qualificado. Cuidado. Se o homicídio for privilegiado qualificado, ele não é crime hediondo. Tá? Ele tem que ser só qualificado. O privilegiado é o do parágrafo 1º do 121, que a gente estudou lá na aula de crimes contra a pessoa. Lesão corporal gravíssima e seguida de morte, também é hediondo. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, 129, parágrafo 2º. E lesão corporal seguida de morte, tá? 129, parágrafo 3º. O grande detalhe é que não basta ser só a lesão. Tem que ser quanto é praticado contra autoridades ou agentes do 142, que é o pessoal das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, e do 144, que é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e a Polícia Penal. Integrantes do Sistema Prisional e Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou de seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos até 3º grau, em razão dessa condição. Então vamos lá. Fui lá e matei uma pessoa queimada, homicídio qualificado, crime hediondo. Fui lá e agredi, né, causei uma lesão corporal gravíssima à esposa de um policial penal,
só por ela ser esposa do policial penal. Crime hediondo, perfeito? Então é assim que tu tem que entender, tá? Outro crime hediondo seria o roubo. O roubo é uma novidade bem interessante, tá? Então eu tenho homicídio e eu tenho a lesão corporal. Seja ela gravíssima ou seguida de morte. Só que tem que ser dos agentes da segurança pública, tá? Ou Forças Armadas, tá? O roubo ele é interessante pelo seguinte, é uma novidade que tem agora a contração do pacote anticrimes, tá? Anticorrupção. Né? O roubo circunstanciado e roubo qualificado, tá? O roubo circunstanciado, se tiver restrição de liberdade, eu roubei a pessoa e deixei amarrada, né, num local lá que ela não pôde sair, que é o 157, parágrafo 2º, inciso 5. Roubo circunstanciado com emprego da arma de fogo. De fogo. Tá? E qualificado com resultado. Lesão grave, que é aquela pena de 7 a 15, ou morte, que é de 20 a 30 anos. Aí, essas situações e tudo é roubo. Nessas circunstâncias, ele é hediondo. Então, o roubo por si só ele não é hediondo. Ele só é hediondo se for circunstanciado pela restrição de liberdade, circunstanciado com o emprego da arma de fogo, tá? Aqui, ó. Ou pelo emprego da arma de uso proibido ou restrito, ou qualificado com lesão corporal grave ou morte. Aí eu tenho a extorsão, não é toda a extorsão, né? Muita atenção à extorsão. A extorsão só do 158, parágrafo 3º, que é aquele sequestro relâmpago, que tu restringe a liberdade da pessoa, tendo como uma condição, condição necessária para pegar a vantagem econômica. Eu restringo a liberdade dela para fazer, né, Pix da minha conta, para fazer saques em caixa eletrônico. Tá? É só com restrição de liberdade. Aí sim é hediondo. Aí eu vou ter o estupro. Aí é qualquer modalidade. Estupro do vulnerável. O estupro é 213, tá? A pena de 6 a 10 anos. O estupro do vulnerável é 8 a 15, é o 217A, tá? Aqui, ó. A extorsão qualificada com restrição da liberdade da vítima ou morte, tá? Ou morte. Só botar, tá? Extorsão qualificada. Estupro do vulnerável. Ah, tá, eu pulei, ó, extorsão mediante sequestro. Aqui que é qualquer modalidade, tá? Tá? Qualquer modalidade, que é aquela que tu restringe a liberdade da vítima e pede o resgate para a família. Tá? Qualquer modalidade aí, tá? É hediondo. Vou apagar aqui para deixar bonitinho. Extorsão mediante sequestro. Isso é um crime permanente, ele se prolonga ao longo do tempo. Tá? A gente estudou aí na Crimes contra o Patrimônio, a gente fala bem sobre a extorsão mediante sequestro. Eu tenho estupro em qualquer modalidade e estupro do vulnerável. Pessoal, o que é o estupro do vulnerável? É manter relação sexual com pessoa, né, incapaz, né, de apresentar resistência, uma pessoa que estava em coma, menores de 14 anos. Em regra, vulneráveis são as pessoas menores de 14 anos, mas pode ser uma pessoa, né, que não tenha condições de manter, né, se manifestar, né, não ir contrária. É uma pessoa que está em coma, é um exemplo bem interessante. Então, crime hediondo, estupro, 213 caput, parágrafo 1º e 2º. Estupro do vulnerável, 217A caput, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Aí eu tenho a epidemia com resultado de morte, 267, parágrafo 1º. E eu tenho a falsificação de produtos terapêuticos ou medicinais. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos. Cuidado, não é só medicamento, tá? Fins terapêuticos ou medicinais. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, a epidemia. Um resultado morte. E a falsificação. Produtos para fins medicinais, terapêuticos e tal.
Tá? Favorecimento à prostituição. Tá? Favorecimento à prostituição. Esse favorecimento à prostituição é interessante pelo seguinte. Crime de favorecimento à prostituição é tu induz a pessoa a entrar no ramo da prostituição. Né? Vai lá, uma pessoa convida a outra para se prostituir. Isso é crime, mas não é hediondo. Hediondo é só se o favorecimento à prostituição for contra criança, adolescente ou pessoa vulnerável. Aí é hediondo. E o último é o furto. Aí o furto é com uso de explosivo. É qualificado pelo uso de explosivo. É o caixa eletrônico lá com o uso de explosivo, tá? Então, favorecimento à prostituição, favorecer a prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, ou adolescente ou pessoa vulnerável. Furto qualificado com emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Isso é a introdução que teve bem relevante na lei dos crimes hediondos, que foi aí colocar uma nova modalidade de furto, tá? Uma nova modalidade de furto, tá? Que cause perigo comum. Legislação penal agora, legislação penal. Tá, vamos ver quais são as leis que têm crimes hediondos. Tá, eu tenho o genocídio. Leis, das leis. Eu tenho o genocídio, que é atentado contra a vida de um povo, né? Hediondo, está lá na lei 2.886 de 56. Eu tenho, né, o Estatuto do Desarmamento. Aí eu tenho o artigo 16, que é a posse ou porte de arma de uso restrito ou proibido. Eu tenho o 17, que é o comércio de arma de fogo. E eu tenho o 18, que é o tráfico de arma de fogo, que é quando traz arma do Paraguai. Tá, então vamos lá. Parágrafo único do artigo 1º. Considera-se também hediondo tentados ou consumados. Crime de genocídio previsto na lei 2.889 de 56. Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, de arma de fogo de uso proibido. Tá? Então, arma de fogo de uso proibido. Previsto no artigo 16 da lei 10.826. Comércio legal de arma de fogo. Crime do comércio legal de arma de fogo previsto no artigo 17 da lei. Tráfico internacional de arma de fogo. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório à munição, previsto no artigo 18. É perfeito. Além do Estatuto de Desarmamento, eu tenho organização criminosa. Tá? Organização criminosa. O crime de organização criminosa é a organização de 4 pessoas ou mais para fins criminosos. Só que tem que ser uma organização, tem que ser uma hierarquia, tem um chefe e subordinados. Se tu tem uma organização criminosa que ela é criada para fins de crimes hediondos, para a prática de crimes hediondos, tá? A própria organização é crime hediondo. Não entendi. A gente tem uma organização criminosa justamente, tá? Para falsificar remédio. Tem uma, entre aspas, uma empresa especializada em falsificação de remédios. Então, a gente tem uma organização criminosa para a prática de um crime hediondo. Então, a falsificação de remédio, crime hediondo, e essa organização criminosa também é crime hediondo. Perfeito? Então, beleza. Ó, crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crimes hediondos ou equiparados. Como assim equiparado, professor? A gente vai ver agora o rol dos crimes equiparados. Né? Existem crimes hediondos e equiparados. O equiparado é como se fosse, mas não é. Equiparado. Equiparado a crime hediondo. Quais são os crimes equiparados a crimes hediondos? A prática da tortura, eu chamo de TTT. Tortura, tráfico e terrorismo. Então, TTT é como se fosse hediondo, mas não é. Quais são os equiparados? Tortura, tráfico e terrorismo. Tá? Artigo 2º da lei. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito entorpecente, drogas afins e o terrorismo, tá? São equiparados.
Tá? São equiparados. Como se fosse, mas não é. Eles são equiparados. Tá? Equiparados. Todos eles são insuscetíveis. 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 Todos são insuscetíveis. De quê, professor? De graça, induto, anistia e fiança. Cuidado, o examinador vai botar lá para ti, eles vão botar em liberdade provisória. E são imprescritíveis. Isso aqui está errado. O que é ser imprescritível? O crime não prescreve. Segundo a Constituição Federal, é imprescritível o racismo e grupos armados. Liberdade provisória é passível. Então, nos crimes hediondos cabe liberdade provisória? Cabe. O que é liberdade provisória? Tu vai responder o processo livre. Tá? Lá na matéria de processo penal, quando estuda prisão, título de prisão, vai falar de situações de liberdade provisória com ou sem fiança. Tá? Então, assim, ó, se eu disser para ti que o estuprador, ele poderá ganhar liberdade provisória sem fiança, tá certo? Porque estupro, tá? Estupro, ele é hediondo, que é o 213, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, tela consigo conjunção carnal ou atos libidinosos, pena de 6 aqui, 10 anos. Ele é hediondo, é insuscetível de fiança, então é inafiançável. Logo, não é que o juiz vai dar a liberdade provisória, mas se ele conceder a liberdade provisória, tem que ser sem fiança. Cuidado com isso. O examinador vai falar isso. Né? O autor do crime de roubo com resultado morte, que é o latrocínio, né, não poderá ganhar uma liberdade provisória sem fiança. Está errado, ele pode. Ele não pode ganhar liberdade provisória com fiança, porque roubo é hediondo e é inafiançável. O que é graça, induto, anistia e fiança? Fiança é um valor, tá? Fiança é um valor que é pago. Né? Nos crimes, em regra, todo crime é fiançável, só é inafiançável racismo, grupos armados, hediondos, que são esses aqui, e os equiparados, tráfico, tortura e terrorismo. Eles são inafiançáveis. Os demais, tu paga a fiança e responde o processo solto. Graça, induto e anistia são perdões. A graça é um perdão individual e o induto é um perdão coletivo, dados pelo presidente da República, geralmente no final do ano. Tá? O que acontece? A pessoa cometeu o crime, foi condenada e em relação à pena dele é extinta a punibilidade. Ele não tem que cumprir pena. Tá? A anistia está ligada a crime político. É como se tu nem cometesse o crime. Tá? Tipo assim, né, as pessoas cometeram o crime na época da ditadura. Tá? Depois da ditadura, fulano de tal ganhou anistia. É como se não tivesse cometido o crime. A graça e o induto não. Tu cometeu o crime, foi condenado, mas tu não vai ter que cumprir pena. Tá? E a fiança é uma garantia. Né? Que lá no artigo 330 do Código de Processo Penal, fala que pode ser dinheiro, metais, pedras preciosas, títulos da dívida pública, etc. Tá? Então, são insuscetíveis. Graça individual, após condenação, extinta a punibilidade, em regra, crime comum. Induto coletivo. Coletivo, após condenação, extinta a punibilidade, regra, crime comum. Anistia. Esquece a infração penal pelo presidente da República em crimes políticos. E a fiança é uma espécie de garantia. Então não esquece, eles são substituíveis de graça, induto, anistia e fiança. Tá? Como é que tu cumpre a pena? Vamos falar de pena. Como é que funciona a pena dos crimes hediondos? Inicialmente, em regime fechado. Cuidado, não é integralmente. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, assim, professor, pode haver progressão de regime? Pode. Pode haver progressão de regime. Como assim? Existem 3 regimes prisionais. Quando tu estuda penas, tu estuda isso aí. Eu tenho o regime aberto, semiaberto e o fechado. Então, assim, ó, o aberto tu fica no albergue. Tá? Tu fica o dia todo na rua, trabalhando, e no final tu volta para dormir. O semiaberto tu fica na colônia agrícola industrial ou equivalente. E o fechado tu fica na penitenciária. Em regra,
condenado a pena até 4 anos, essa é a regra, tá? Condenado a pena até 4 anos, ele fica no albergue. Condenado a pena de 4 a 8 anos, ele fica na colônia, agrícola, industrial ou similar. Pessoas condenadas acima de 8 anos, fica na penitenciária. Acima de 8 fica na penitenciária. Tá? Então o que acontece? A pessoa foi condenada acima de 8 anos, ele fica na penitenciária. Ah, professor, e no crime hediondo? Vamos botar o estupro, que a pena é de 6 a 10 anos. Ele toma 6 anos. Qual é o regime prisional? Fechado. Ah, mas é 6 anos. Pois é, essa regra aqui, de até 4 albergue, de 4 a 8 colônia agrícola e mais de 8 na penitenciária, não se aplica nos crimes hediondos. O crime hediondo é inicialmente em regime fechado. Porém, entretanto, toda a vida, o STF veio com um papo agora. Que embora a lei fale que o condenado por crime hediondo a pena é inicialmente em regime fechado, não seria obrigatoriamente em regime fechado. Se o juiz fundamentasse, ele poderia não colocar o regime prisional fechado. Isso é coisa do STF. Então, segundo o STF, o condenado por crime hediondo, né, não seria obrigatoriamente iniciar regime fechado. Tá certo. É o entendimento do STF. A lei fala que é inicialmente em regime fechado. Parágrafo 1º do artigo 2. 2º. A pena por crimes previstos no artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, inicialmente fechado. Sentença. Ah, tá. Progressão de regime. Está na lei de execução penal. Anteriormente, antes do pacote anticrimes, anticorrupção, a progressão do regime nos crimes hediondos, o réu primário tinha que cumprir 2/5 da pena, o reincidente 3/5. Agora não. A progressão de regime do fechado para o semiaberto para o aberto está lá na lei de execução penal. Então depende do crime hediondo que ele praticou, se ele é primário, se ele é reincidente, se foi com ou sem violência, se teve morte. Então esses requisitos e esses critérios vão estar na lei de execução penal, que é irrelevante para a gente nessa aula. Na LEP, se estudar a lei de execução penal, aí lá a gente estuda. A sentença. Sendo o indivíduo condenado por crime hediondo, essa é a sentença, ele foi condenado por crime hediondo. Se o juiz fundamentar a decisão, ele pode recorrer em liberdade. Então, caso o juiz fundamente, a pessoa pode recorrer em liberdade. Isso aí caiu por entendimento também do STF, que foi basicamente, né, nas decisões recentes, onde todos têm direito a recorrer em liberdade. Então não precisaria o juiz fundamentar a decisão dele para recorrer em liberdade. O STF entendeu que todos têm direito a recorrer em liberdade. Inclusive o STF, no caso do Lula, né, na época que ele não era presidente, ele foi condenado em 2º grau. E um entendimento do STF é que condenação em 2º grau a pessoa já tem que começar a cumprir a pena. Aí no caso do Lula, que ele estava cumprindo a pena, né, o advogado dele, que agora virou ministro do STF, recorreu para o STF, tá, e eles tiveram entendimento que o condenado em 2º grau não necessariamente precisaria começar a cumprir a pena, em razão do princípio da inocência. Todo mundo é inocente se que prove o contrário, e só prova o contrário com trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, como não transitou em julgar a sentença, ele tem direito a recorrer em liberdade. Tá? E aí ele recorreu em liberdade, né? Ele foi condenado em 2º grau, como estava sendo julgado o processo dele, porque ele foi condenado na Justiça Federal de Curitiba. Tá? Aí foi para o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, foi condenado de novo. E o entendimento na época do STF é que tinha que começar a cumprir pena. Ele começou a cumprir a pena. Aí o advogado dele recorreu ao STF, o STF entendeu que não precisa começar a cumprir a pena após condenação de 2º grau, só com trânsito julgado da sentença. Tá? Aí no caso dele, quando recorreu ao STF, o Facchini entendeu que ocorreu uma irregularidade do processo e iniciou, né, ele voltou à comarca, né, de origem para dar início, que aí seria o foro competente Brasília, né, e para escrever os crimes. Tá? É a história, todo mundo sabe. Tá? Então, vamos para a sentença.
Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. A gente sabe que o STF entendeu que todos têm direito a apelar em liberdade. Tá? Todos têm direito de apelar em liberdade. Botei a recorrer. Apelar é recorrer também, tá? Mas vou botar conforme está na lei, tá? Apelar em liberdade. Tá, perfeito, perfeito. Vamos para frente. Prisão temporária. Isso é importante, tá? Prisão temporária. A prisão temporária é uma prisão que é determinada pelo... Prisão temporária é uma prisão que é determinada pelo juiz, mas a pedido do delegado. Prisão temporária não pode ser dada de ofício. Não pode o juiz chegar lá e dar a prisão. Tá? Ah, o juiz deu prisão sem o delegado pedir. Não pode. A prisão temporária tem que ser a pedido do juiz. Desculpa, o pedido do delegado. Então, a prisão temporária é pedido do delegado. Tem uma lei que regulamenta a prisão temporária, tá? Então, assim, ó, a pessoa está atrapalhando as investigações, né? Está assumindo, escondendo provas, está coagindo testemunha. Aí, por força da Lei 7.960 de 89, o delegado pode fazer um requerimento ao juiz, né? Uma representação, e solicitar a decretação da prisão temporária. Aí o juiz decreta a prisão temporária. Por quanto tempo ele fica preso? Como é crime hediondo, o prazo da prisão temporária é 30 dias, podendo ser prorrogados por mais 30. Quem decreta é o juiz, a pedido do delegado. O delegado requer, durante a fase de inquérito policial, e o juiz decreta a prisão temporária. 30 dias prorrogável por mais 30 dias. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre o qual dispõe a Lei 7.960 de 89, nos crimes previstos neste artigo, terá prazo de 30 dias prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, aí aumenta o prazo. Estabelecimentos penais de segurança máxima. Os estabelecimentos penais de segurança máximas vão ficar os condenados por crimes hediondos, tá? Né? De alta periculosidade. Tá? Aquelas pessoas que apresentam risco, né, à ordem e à incolumidade pública. Esses estabelecimentos são mantidos pela União. As pessoas que causam risco à columidade pública e presos de alta periculosidade. Alta periculosidade. Está no parágrafo 3º, no artigo 3. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, destinado a cumprimento de pena imposta a condenado de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e incolumidade pública. Então, a pessoa de alta periculosidade, né, coloca em risco a incolumidade pública. Ele não fica no presídio estadual, ele sim, né, no presídio federal. Essas informações aqui são as relevantes para a lei dos crimes hediondos, tá? Eu vou te trazer algumas informações que estão na lei, mas não vejo tanta relevância, tá? Não vejo tanta relevância. Tá? Livramento condicional. Existem dois institutos que chama-se sursis e livramento condicional. Só pode saber, tá? O sursis é quando a pessoa cumpre... A pessoa é condenada a pena até 2 anos. A pessoa condenada a pena até 2 anos tem direito a receber um sursis. E a pessoa condenada acima de 2 anos, ela pode receber um livramento condicional. Vou botar aqui, mas nunca vai aparecer isso numa prova, tá? O livramento condicional. Pessoa condenada por crime hediondo pode receber um livramento condicional? Pode. Pode, ela pode ter livramento condicional. Por quê? Porque a pena é superior a 2 anos. Então, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Nos crimes hediondos, foi o que foi introduzido no artigo 83 do Código Penal. Nos crimes hediondos, para tu ganhar o livramento condicional, que é a possibilidade de tu responder o restante da pena em liberdade, tu tem que cumprir, tá, mais de 2/3 da pena. Então, tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Aí tu pode ganhar
né, o livramento condicional, que é a possibilidade de responder o processo solto. Tipo assim, ó, tu foi condenado a pena lá de 12 anos. Tu cumpriu 8 anos, mais de 8 anos, que é 2/3 da pena. Tu ganha o livramento condicional, tu fica na rua, no chamado estágio de provas. Tem alguns requisitos que tu tem que cumprir. Andou na linha, beleza. Extingue a punibilidade após o período do estágio de provas. Olha aqui, ó. O que está em vermelho estava no Código Penal já. Com a lei dos crimes hediondos foi introduzido o parágrafo 5º, que está aqui, ó. Foi introduzido no Código Penal isso aqui. Tá? O juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade, igual ou superior a 2 anos, desde que o cumprido mais de 2/3 da pena. Nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito entorpecente, drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente. O que é reincidente? Específico em crime dessa natureza. O que é reincidente? Ele cometeu 2 crimes dentro de 5 anos. Tá? Né? Então, cometeu um crime, menos de 5 anos ele cometeu outro. Ele é reincidente. Tá? Foi alterado algumas penas, não vejo relevância nenhuma pra gente. Tá? Foi alterada a pena do roubo, foi alterada a pena do extorsão mediante sequestro, do estupro, da epidemia e do envenenamento de água potável. Né? Foi alterada a pena desses crimes. Falou em direito premial, que é a delação premiada. Criou-se a delação premiada em alguns casos. Deixa eu botar delação premiada. Na verdade é direito premial, tá? É direito premial. Tá? Delação premiada, mas se usa mais o termo direito premial. Tá? Artigo 7º. Ao artigo 159 fica acrescido o seguinte parágrafo. Isso aí é a extorsão mediante sequestro. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Né? Tem o cagueta, eu chamo de cagueta. Tá? Cagueta. Reduz a pena de 1 a 2/3. Mas só no crime do artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. Tá? Então, essas informações aí da lei dos crimes hediondos. Para encerrar, a última informação é sobre o crime de organização criminosa. Será de 3 a 6 anos de reclusão. A pena do 288, que é a associação criminosa, não é organização criminosa, é associação, quando se tratar de crime hediondo praticado tortura, tráfico, entorpecente, drogas afins, terrorismo. O participante associado que denunciar a autoridade, o bando, a quadrilha, a possibilidade de seu desmartelamento terá reduzido a pena de 1 a 2/3. Também é o caso de direito premial ali no crime, né, do 288, que é a associação criminosa. Perfeito, perfeito.